Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui, de fato. Me sinto muito honrado de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor a cada um de vocês. Eu sou muito grato a Deus pela vida do Zé Renato. Há 6 anos nos conhecemos, como ele falou. Eu estive aqui há 6 anos, uma experiência muito legal, assim. E desde então, Deus estreitou nossa amizade, apesar da distância geográfica. Eu sou lá de João Pessoa. Quem conhece João Pessoa aqui? Já teve lá, não? Conhece? Então, no Nordeste, quem já teve no Nordeste lá? Então, olha só, João Pessoa é muito fácil. Eu sempre gosto de dizer, você tem, olhando o mapa do Brasil, o extremo oriental do país, a ponta mais leste do país, ali é João Pessoa. É onde eu moro, é lugar, né, de praias, de águas quentes, e indo a João Pessoa, você já tem onde ficar, amém? Amém não? O pessoal gosta de praia aqui? Gosta? Então já tem convite, tá certo? E olha só, queridos, vocês não têm noção, mas o quanto de longe vocês também nos abençoam. Como disse a vocês, eu estive aqui há 6 anos, e desde então é de estreita amizade, conversa. E quando eu vim aqui, algo me chamou a atenção, de tantas coisas, mas algo que me chamou a atenção foi esse culto. Um culto a essa hora da noite, eu digo, meu irmão, essa hora, isso me chamou muita atenção. E aí, lá em João Pessoa, a gente tem uma estratégia de ter, nos pontos estratégicos da cidade, né, um campus também. E um dia o pastor, a gente começou uma unidade, que a gente chama Espaço Gospel Sul, numa região de universidades, bem próximo da Universidade Federal da Paraíba e da maior universidade privada, né, do nosso estado. Eles são bem próximos. E a gente tem uma igreja exatamente assim, equidistante dessas duas universidades, bem próximo. E tem uma praça, assim, que tem uma região assim, meio que boêmia ali no bairro. E aí o pastor chega assim, Júnior, eu queria que você fizesse algo, né? Pensasse algo para a juventude aqui. E naquela hora, Deus me trouxe o coração terça cult. Naquela hora, e ele disse, pastor, eu já tenho alguma coisa. Ele, o que foi? Disse, a gente vai começar um culto às 10 horas da noite. Ele, o quê? Ele, às 10 horas da noite. E dá certo, se dá, que do outro canto dá, aqui vai dar certo também, né? E a gente começou lá algo chamado, eu queria depois até que traçar uma foto para mostrar, dizer, galera, de onde nasceu, a gente chama lá de sexta 10, porque é na sexta-feira, às 10 horas. A gente chama de sexta 10. E, galera, hoje é um espaço que cabe lá cerca de umas 500 pessoas. É hiperlotado. Hiperlotado. Nós temos 2 anos que a gente começou esse trabalho. Hiperlotado. Sabe o quê? De uma ideia, né, que Deus colocou no coração de vocês, querido. E que abençoa a gente lá em João Pessoa. Você pode aplaudir ao Senhor pelo que Ele tem feito. Eu quero glorificar muito a Deus por isso. E eu quero agradecer a vocês, né? Agradecer a vocês que, né, como o Zé Renato aqui, vivem essa realidade e que eu sei que o Senhor tem muito para fazer lá e aqui também. Amém? Eu queria compartilhar um texto da palavra do Senhor que Deus ministrou ao meu coração quando eu estava viajando para pregar no interior do meu estado. Houve um evento unindo 10 igrejas no interior do estado, na cidade chamada Patos. E 10 igrejas se reuniram, fizeram um culto para a juventude naquela cidade e me chamaram. E aí eu fui viajando. Eu precisava terminar algumas coisas da mensagem, minha esposa foi dirigindo, e eu conversando com ela, de repente a gente foi entrando, falando um pouco da palavra, e Deus me trouxe à memória esse versículo, a gente começou a falar, e dali nasceu essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 1. Vocês estão com sono não, né? Diz que não. Não. Eu não senti firmeza nesse negócio, não. Vocês estão com sono? Não. Amém. Então, glória a Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Vou colocar aqui o cronômetro.
Ezequiel capítulo 1, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e esplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Se você puder, feche seus olhos, curva aí sua cabeça, eu quero só orar para que Deus direcione esse momento. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que nós vamos ter. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, que é viva e eficaz, penetrante como espada de dois gumes. Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Deus, que a iluminou, que o Espírito Santo, Deus, ó Pai, que a inspirou, possa, ó Deus, iluminar o nosso entendimento para compreender, que Tu fala no nosso coração. É assim, Deus, que eu oro e te peço, em nome de Jesus, amém. O profeta Ezequiel, queridos, ele é contemporâneo de dois outros profetas que você talvez já tenha ouvido falar. O profeta Daniel e o profeta Jeremias. Este, Jeremias, provavelmente uns 20 anos mais velho do que Ezequiel. Para você entender esse texto, eu apenas como contribuição, a gente precisa entender o contexto. Porque esse contexto é fundamental para a gente entender aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Ele tem para nos falar. Ezequiel aqui, ele está em uma realidade de cativeiro babilônico. Na verdade, a invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Judá, ao reino de Judá, ele se dá, não é de uma única vez. Ele se dá em 3 ocasiões. Em 3 ocasiões. Uma primeira invasão se dá no ano de 606 a.C. Ele cerca a cidade, faz, o rei como o seu cativo, através do qual ele tem que pagar impostos e, de certa forma, custear. E nessa invasão, Nabucodonosor leva para a Babilônia os nobres, aqueles principais, e é nessa primeira invasão que Daniel é levado lá para a Babilônia. Nessa primeira invasão, 606. Daniel tinha basicamente a mesma idade de Ezequiel, a mesma idade. No ano de 597, o rei de então ensaia uma certa rebeldia à Babilônia. E a Babilônia, mais uma vez, no ano de 598 a.C., dezembro de 598, cerca a cidade de Jerusalém. E em março de 597, mais uma vez entra, e nessa leva para a Babilônia agora cerca de 10.000 judeus. Nessa leva agora estava Ezequiel. Você está entendendo? Na primeira vai Daniel, na segunda é Ezequiel. E aí mais uma vez o tempo passa, um outro rei que estava lá, ensaia outra rebeldia contra Nabucodonosor, e aí dessa vez ele vem e arrasa a cidade, destrói a cidade, E aí é o ano de 586, quando o templo do Senhor é destruído, a cidade é colocada em ruínas, os muros de Jerusalém são destruídos. Então, esse tempo que a gente está aqui,
esse momento é o momento entre a segunda invasão e a destruição total, né, quando Nabucodonosor entra na Babilônia. Onde é que Ezequiel está? Ezequiel está, né, às margens de um dos rios afluentes do Eufrates, no sudeste do que hoje nós chamamos de Iraque. Ele está ali, naquele lugar. Olha o que o texto diz. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Se fosse traduzir isso, era 31 de julho. 31 de julho, certo? Mais ou menos. Fazia 5 anos que ele estava lá, então nós estamos em 592, mais ou menos, antes de Cristo. Ele já estava há 5 anos lá. E eu estava no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Então, queridos, a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é o local. O local. Se você for para o Salmo 137, lá vai ter uma referência, eu não vou ler o texto, mas lá vai ter uma referência, quem quiser pode até anotar, até ler, abrir. Lá tem uma referência de como estava o povo às margens do rio da Babilônia. O texto diz que o povo estava às margens do rio da Babilônia, tamanha era a tristeza e a desolação, que eles pegaram as suas harpas e penduraram nos salgueiros. Enquanto as pessoas dizem, canta as canções que vocês cantavam lá em Sião. Tamanha era a tristeza no coração que habitava neles, que ele diz, como poderemos eu cantar canções longe de Sião, longe da nossa terra? Como é que eu vou cantar canções de adoração, longe do simbolismo que havia neles, longe da presença de Deus? Então, queridos, quando você compara o Salmo 137, que faz referência exatamente a isso, você tem a ideia de como estava Ezequiel nesse momento. Ezequiel estava desolado. Ezequiel estava triste. Ezequiel estava como estavam os demais naquele lugar. Imagina você ser alijado, você ser retirado da sua casa, tirado, né, do seu contexto. Imagina você ser expulso da sua terra, da sua casa. Não é porque você quis viajar, conhecer outro país. Não. É porque alguém chegou lá e lhe extirpou da sua residência e da sua vida. E sem dar-lhe direito de voltar, de retornar. Assim estava Ezequiel naquele momento. Num ambiente de desolação e tristeza. E aí, queridos, é isso que me fascina. Porque justamente no lugar de tristeza e desolação é que o Senhor falou com Ezequiel. Olha que coisa maravilhosa. Porque não é o lugar que determina se Deus vai falar ou vai agir na sua vida. Eu fico, às vezes, pensando, há pessoas que condicionam o agir de Deus a um lugar. É interessante, queridos, que eu vejo que há pessoas assim que acham, por exemplo, que Deus só vai abençoar se ele for morar em tal lugar. Como acha que a bênção de Deus está necessariamente vinculada a sair do país, a sair de determinada realidade, a mudar determinada realidade. Entenda, querido, o que muda a realidade da nossa história não é a geografia, mas é o agir de Deus, independente de onde estamos. Deus era naquela época e ainda é hoje Deus totalmente poderoso para transformar qualquer lugar no lugar do agir dele na nossa vida, querido. Eu me lembro, recentemente eu fui para um evento chamado Descende. Alguém já ouviu falar? Descende. Lá nos Estados Unidos havia um rapaz, filho de uma das pastoras da nossa igreja, que o sonho do cara era morar nos Estados Unidos, fazer a vida dele, construir a vida dele lá. E aí ele tinha passado 6 meses lá, voltou para não dar o prazo, né? Tem aquele prazo dos 6 meses e tal. Aí ele voltou. E quando foi uma galera, a gente foi para lá, uma faixa de uns 20 jovens. E aí ele foi com essa galera de novo para voltar, mas dessa vez a ideia era voltar e ficar. Voltar e ficar.
Olha, eram mais ou menos uns 20 e poucos. Todos passaram. Ele foi barrado e deportado. E a gente ficou lá, eu mandei uma mensagem para ele, pelo WhatsApp e tal. E quando eu cheguei, eu fui conversar com ele. O nome dele é Vinícius, eu já Vini. Cara, ele pastor, meus sonhos, meus projetos, meu irmão. O Deus que no seu coração você achava que ele abençoaria lá, é suficientemente poderoso para abençoar aqui, ou não? Às vezes, querido, a gente condiciona o agir de Deus, a geografia, situações que foram estabelecidas por a gente. Mas Deus é poderoso para agir e falar em qualquer que seja o lugar. Veja, querido, João estava preso numa ilha de Patmos. Lá estava ele, segregado de todos os seus bens, tirado de todos os seus direitos. Ali era uma prisão onde aqueles que estavam lá perdiam todos os direitos que tinha. Ele estava preso, mas aquele lugar foi onde Deus abriu as janelas do céu e fez ver coisas muito além do que ele pensava e imaginava. A prisão para João se transformou na antessala do céu, através do qual ele viu coisas que ainda vão acontecer. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. O cair do sol, ele encontra uma pedra, ele coloca a sua cabeça na pedra. Ele achava que ali era um lugar de fuga, de solidão, ele estava sozinho. Ele estava fugindo. E naquele lugar, Deus dá uma visão. Ele via uma escada que tocava da terra ao céu. Anjos que subiam e desciam. E ele tem uma visão do Senhor. E o Senhor o prometia que o abençoava e lhe daria aquela terra. E o lugar que era lugar de fuga de solidão, ele termina Gênesis 28, na descrição do texto ele diz aqui, isso aqui é Betel. Isso aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. Porque Deus, querido, não está limitado à geografia. O sonho que um dia vocês começaram aqui está abençoando de uma pessoa, você está entendendo? Foi um sonho que vocês plantaram aqui e que hoje centenas de jovens são abençoados lá em João Pessoa, porque o Deus que começou essa obra aqui é o Deus que age em qualquer lugar, amém, queridos? Não condicione o agir de Deus ao local geográfico, porque Deus é muito maior do que isso. Não é o lugar, é a presença de Deus que determina a tua vida, amém, queridos? Segunda coisa interessante que eu vejo aqui nesse texto, é que ele diz, eu tive visões de Deus. Então a gente já sabe onde. Era um lugar de desolação. Se transformou num lugar agora onde ele teve visões de Deus. Isso aqui me acha fantástico. Sabe por que eu acho fantástico? Porque fisicamente, o que Ezequiel estava vendo? Ele estava vendo um bocado de gente segregada. Fisicamente, o que ele estava vendo? Ele estava vendo as harpas penduradas no salgueiro. Fisicamente, o que ele estava vendo? Ele estava vendo um bocado de gente com tristeza. Talvez houvesse no coração de Ezequiel uma perspectiva de que eles talvez estivessem indo para a Babilônia, mas depois voltaria. Passara já até então 5 anos. E nada aconteceu. Você já passou em algum momento na sua vida que você está com uma expectativa muito grande de algo acontecer? Uma expectativa muito poderosa de algo acontecer, e aí você ora, passa 1 ano. Passa 2 anos, passa 3 anos, já passava 5 anos. Sabe o que acontecia? Nada. E aliás, Jeremias, que era contemporâneo dele, pelo contrário, uma das palavras das profecias de Jeremias, à época, é que havia pessoas se levantando, dizendo assim, vai ser pouco tempo o cativeiro, vai ser pouco tempo o cativeiro. Jeremias é um dos profetas que diz, não vai ser pouco tempo, coisa nenhuma. Esses que estão dizendo para você que será rápido, é mentira. É mentira.
Sabe, queridos, olha que coisa interessante. No meio daquilo que ele só via, desolação e tristeza, Deus fez com que Ezequiel tivesse uma visão mais sublime que a gente pode imaginar. Ezequiel viu o trono do Senhor. Cara, quando você vai para a descrição, eu só comecei a descrição aqui. Eu não fui ler, é para ganhar tempo. Mas a descrição é a coisa mais louca do mundo, velho. Tem fogo, tem anjo com 4 cabeças, 4 asas, e um trono que anda para cá, anda para lá. Ele tem uma visão, querido, que é tão linda. Quando você vai fazer a comparação de Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor assentado em alto e sublime trono. E querubins que diziam, santo, santo, santo é o Senhor, né? E toda a terra está cheia da sua glória. A visão que lá na frente, João capítulo 4, ele vai dizer que João viu também o Senhor, e aqueles 4 seres viventes que diziam, santo, santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Pois olha só, querido, Ezequiel teve uma visão do trono da glória, no lugar onde ele só via fisicamente tristeza. Onde ele só via desolação e desânimo. Sabe quais são as minhas orações, querido? Diz, Senhor, eu não quero ver o que todo mundo vê. Eu não quero olhar o que todo mundo olha. Senhor, me dá visões espirituais para que eu veja além daquilo que qualquer pessoa vê. É legal, querido, que Ezequiel vai ter várias visões. Essa aqui é a descrição, obviamente, é o primeiro capítulo, os primeiros versículos. O livro de Ezequiel relatará diversas visões que Deus deu a Ezequiel. São visões, algumas das quais do presente, da realidade que eles estavam vivendo, deixando claro que aquilo que eles estavam vivendo decorrente de suas próprias falhas e que não ia passar logo. Mas também Deus mostrava a Ezequiel coisas que ele ia fazer através da vida de Ezequiel. Sabe, queridos, muitas vezes eu peço a Deus, Senhor, me mostra, não é o que é que as pessoas olham de mim, me mostra o que o Senhor quer me mostrar, o que o Senhor quer fazer de mim e através de mim. Senhor, me mostra o meu presente, aquilo que ninguém vê, porque o homem olha, aquilo que está patente é os seus olhos, Deus enxerga o coração muito além. Aliás, o salmista, no Salmo 139, diz, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, me mostra coisas que eu não enxergo em mim. Sabia que tem coisas na vida da gente que a gente não enxerga, que ninguém enxerga, mas o Senhor é capaz de mostrar. A Bíblia diz em Joel 2, 28, que Deus derramaria do seu Espírito. Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizariam. Os velhos teriam sonhos, e os jovens teriam visões. Eu peço, Senhor Jesus, derrama do meu Espírito, para que eu veja, não o que todos veem, mas o que o Senhor quer me mostrar. E eu não quero ter visões apenas acerca do futuro. Eu quero ter visões da minha realidade, que muitas vezes eu não entendo e que eu julgo errado. Porque aquele que não compreende seu tempo, não entende também o seu futuro. Às vezes, querido, a gente está vivendo realidades, vivendo em engano, em mentiras, e se você não tiver clareza sobre isso, isso muitas vezes será seu futuro, pelo desconhecimento da sua realidade. Senhor, me mostra meus erros, me mostra minhas falhas, me mostra o meu jeito de pensar, a circunstância da vida, me mostra. Mas uma coisa eu quero ver o que o Senhor me fará ver, e não aquilo que qualquer pessoa olha. A minha oração, querido, é que Deus nos dê visões do Senhor, para a minha vida e para a tua vida. Amém, querido? Você quer ter visões do alto? Que o Senhor dê essas visões para você, em nome de Jesus. Eu falei do lugar. Eu falei de coisas que Deus mostrou a Ezequiel. Mas sabe o que me chama a atenção, querido? Não existe na Bíblia palavras soltas não, tá? Não existe. Quando o texto diz assim, aconteceu no 30º ano, e se referia à idade que Ezequiel estava. 30 anos de idade. Quando você passa assim correndo, o que é que isso tem a ver? Tem tudo, meu irmão.
Aliás, isso é uma informação absolutamente determinante no texto. Isso aconteceu quando ele tinha 30 anos. E por que isso é importante? Preste atenção aqui, querido. O texto fala que ele, Ezequiel, era filho de Buzi, o sacerdote. Então, Ezequiel era de família sacerdotal. Se ele era de família sacerdotal, ele estava sendo criado para ser futuramente também sacerdote. Ele sabia que a sua linhagem era sacerdotal, que a sua família era sacerdotal. Ele, seu pai, Buzi, era sacerdote e um dia seria a vez dele. Agora preste atenção, imagina um cara que foi desde criança ensinado, meu filho, você vai ser sacerdote. Imagina um cara que passou a sua adolescência, o início da sua juventude, olhando como os sacerdotes faziam, aprendendo como os sacerdotes faziam, sonhando que um dia ele ia fazer também. Imagina, eles olhavam o templo como uma referência da presença de Deus. Para ele, o templo simbolizava a presença de Deus. O sonho que ele tinha de um dia poder estar lá. Agora, aos 25 anos de idade, cara, ele foi tirado, não é só da sua terra, ele foi tirado do seu sonho profissional. Ele foi tirado daquilo que ele sonhou para a vida, daquilo que foi ensinado ele a viver. Você imagina, querido, hoje eu falava lá aos adolescentes que na minha adolescência, eu nunca tive dificuldade no curso que ia fazer. Eu sou da área jurídica, trabalho ainda na Justiça Federal, e eu sempre soube assim, que eu ia fazer direito e tal, sempre sonhei isso. Um dia Deus mudou meus planos. Eu achava que ia ser só na área jurídica, depois Deus me mostrou que Ele tinha outro plano para mim. Por isso que eu estou aqui hoje. Mas imagina, querido, você sonhar por algo a vida inteira. Eu não sei quais são os seus sonhos de futuro. Eu imagino que muitos aqui têm sonhos profissionais, têm sonhos para o futuro, têm projetos para o seu futuro. Eu imagino que a gente tem, é natural que a gente tenha. A gente se prepara para isso, a gente estuda para isso. Agora você imagina, querido, um cara ser roubado dele isto. Sabe qual é o problema agora, querido? Passava 5 anos e agora ele estava com 30 anos. Números capítulo 4, versículo 3, era aos 30 anos de idade que ele começaria a exercer o seu sacerdócio. Aos 30 anos de idade, ele começaria a exercer o seu sacerdócio. Não é por acaso a idade. Ele diz assim, ali, ele com 30 anos, ele diz assim, eu não era para estar aqui não. Eu era para estar no templo servindo. Eu não era para estar aqui não, eu era para estar agora lá, como eu sempre sonhei e onde eu fui criado e ensinado para estar. Você está entendendo? A desolação não era só do local onde ele estava. Você está entendendo isso aqui? Havia futuros, sonhos dele em jogo, era essa a realidade que ele estava. Ele olhava para aquela situação e esse tempo ele é dado com tanta preciosidade, com o dia e o ano, para demonstrar algo poderoso. Como é que você se sentiria se você tivesse sido roubado dos seus sonhos, dos seus projetos? Como é que você sentiria isso? Sabe o que eu acho fantástico? É que, embora eu e você façamos sonhos e projetos, e é natural que tenhamos, é importante que os tenhamos, os planos e os projetos de Deus são muito maiores, amém? Ezequiel sonhou a vida inteira em ser sacerdote. Só que Deus agora estava chamando para ser profeta. Ele achou que passaria a vida inteira servindo na casa. Deus agora o estava chamando para ser profeta numa outra nação. Deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Se as coisas nem sempre acontecem como você pensa, não ache que Deus perdeu o controle, não. Deus não perdeu o controle.
os sonhos e os projetos e os planos de Deus são muito maiores e melhores. Era como se você dissesse assim: Ezequiel, você achou que você seria sacerdote a vida inteira? Eu te chamei para ser profeta do meu povo, para o meu povo. Lembra que eu disse a você? Eu sonhei que ia viver a área jurídica a vida toda. Ainda trabalho lá no Justiça Federal. Mas um dia Deus me fez ver que Deus tinha me chamado para viver o ministério. E você não tem noção quanto eu briguei. Eu briguei um bocado. Mas glória ao Senhor que Ele venceu e eu me rendi. E hoje, sabe o que eu vejo? Eu me frustraria se eu não estivesse vivendo aquilo que Deus me chamou. A gente falou um pouco sobre o chamado lá, hoje com os adolescentes. Sabe, queridos, faça seus sonhos. Mas não brigue com Deus quando Ele revelar os dele para você. Faça seus projetos. Mas quando Deus te mostrar, quem sabe no seu 30º ano, eu não sei, que Deus te revelar o que Ele tem para você, você vai entender que Ele não perdeu o controle. Deixa eu dizer outra coisa. E cuide da sua ansiedade. E cuide da sua ansiedade. A gente vive numa época neurótica. A gente não sabe mais esperar as respostas de Deus para a vida da gente. A gente não sabe mais esperar as direções de Deus para a vida da gente. Olha só, você acha que foi por acaso que Jesus começou seu ministério aos 30 anos? Porque Jesus veio ser rei, profeta e sacerdote. Por isso que ele teve que iniciar o seu ministério aos 30 anos, porque Jesus veio cumprir tudo, e para ele exercer o sacerdócio era aos 30 anos. Agora, se eu dizer uma coisa a você, você acha que Jesus não poderia ter começado aos 20, se ele quisesse? Lógico. Ele poderia ter começado aos 19, poderia, 25, poderia. O que é que havia na sua constituição física que não impedisse isso? O que é que havia na sua constituição intelectual que o impedisse de fazer isso? Nada. Mas as coisas de Deus, elas não são apenas certas, elas são certas e são no tempo certo. Jesus esperou 30 anos para cumprir o propósito de Deus, para exercer o ministério de 3. Se preparou 90% da sua vida foi de preparação, para 10% exercer. Hoje a gente quer passar 10% se preparando para 90% de realizações. Porque a gente é ansioso e inquieto e não quer esperar o tempo de Deus nas coisas. E sabe qual é o problema, querido? Às vezes, porque a gente não sabe esperar, a gente se afasta dos projetos dele para a vida da gente. Quantas pessoas não se precipitaram, não botaram os pés pelas mãos? Você usa essa terminologia aqui? Não usa? Isso aí. Porque não souberam esperar. Porque talvez acharam que Deus não estava vendo. Porque talvez acharam que Deus estava demorando demais. Eu creio no Deus que é perfeito. Querido. Amém? Você crê, não? Eu creio no Deus que é perfeito. E Ele não age movido pela nossa inquietação. Ele não age movido pela nossa ansiedade. Ele age no tempo certo. Às vezes é a gente que não sabe esperar. Às vezes é a gente que não sabe viver o momento certo. Ezequiel, você está na hora certa, Ezequiel. É no tempo certo, só que você achava que é para ser sacerdote, não é sacerdote, não. É para ser profeta. Mas é no tempo certo, querido. É no tempo certo. E por fim, o que me chama a atenção é que no final do versículo 3, ele diz assim: e ali, na Babilônia, onde ele não queria estar, ali, longe do templo, onde ele achava que era o último lugar que ele deveria estar, foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa a você. Ruim é estar longe
da sombra da mão do Senhor, independentemente de onde você esteja. Você pode estar no melhor lugar, melhor carreira, no melhor que você queria. Mas, meu irmão, se você estiver longe das mãos do Senhor, você está perdido, você está fora daquilo que Deus tem para você. Bom é estar debaixo dessa mão do Senhor. Porque quando nós estamos lá, nós encontramos o nosso propósito de vida. Quando nós estamos lá, nós vemos Deus tendo visões, trazendo visões para a nossa vida. Quando nós estamos lá, nós entendemos o porquê de tantas coisas. A gente cantou aqui, existe um lugar que é no Santo dos Santos. E o Santo dos Santos, querido, não é em Sião, não é em Jerusalém. O Santo dos Santos é quando nós estamos sendo casa e o Senhor em nossas vidas. Aí, santo será o lugar onde eu pisar. Aí, a glória não estará representada numa arca. Eu serei essa arca, onde a glória do Senhor estará. Ruim é quando você está em lugares altos, até no templo, mas a glória do Senhor não está sobre você. A presença do Senhor não está sobre você. Sabe, queridos, eu aprendi muito com Ezequiel. E eu creio, querido, que Deus tem me trazido de uma outra cidade, onde vocês abençoam sem nem saber, para dizer a você: eu não sei onde Deus tem te levado, eu não sei para onde você foi, mas volta para o centro da presença do Senhor. Permanece. Você que está pensando em sair, estava inquieto, angustiado, porque está demorando, porque você esperava que fosse diferente. E quem disse a você? Deus não tem a promessa de fazer do seu jeito. Deus não tem compromisso de fazer do seu jeito. Agora Deus tem compromisso de fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque essa é a vontade dele a nosso respeito. Esse é o compromisso dele, querido. Talvez a gente aqui não sabe as falhas e os desvios que a gente toma, mas quando nós nos entregamos à sua vontade, nós deixamos que ele determine a nossa geografia, nós deixamos que ele determine o tempo. Aí você vai ver com olhos espirituais e lá na frente, com os olhos físicos, o realizar de Deus na sua vida. Mas a gente tem que estar, querido, no centro da vontade de Deus, debaixo da sua mão. Onde é que você está? Onde é que você está? Talvez você esteja angustiado, espera no Senhor. Talvez você esteja ansioso, ansiosa, espera no Senhor. Talvez você tenha se afastado, meu irmão. Quem sabe Deus nos trouxe aqui para te trazer para o lugar certo, ainda que seja onde você não queria estar, mas para o lugar certo. Você pode ficar de pé, querido? Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Porque os pensamentos os pensamentos de Deus ao nosso respeito, eles são muito mais altos. Muito mais altos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus para mim e para você. Não limite a sua vida, as suas ideias. Não limite a sua vida ao quando, onde e como que você estabeleceu. Deixa Deus fazer isso por você. Quando você fizer isso, você vai ver Deus agindo e a mão dele sobre a sua vida. Eu quero orar por você.
E eu quero fazer algumas orações aqui. Talvez haja pessoas aqui que estão inquietas, ansiosas. Deus quer trabalhar nessa ansiedade, querido. Talvez haja pessoas aqui que se afastaram e estão hoje onde não deveriam estar. Hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você voltar. Eu quero chamar você, querido. Pode vir. Vem. Eu quero orar pela sua vida. E que em nome de Jesus, enquanto nós louvamos aqui, você venha depositar sua ansiedade, você venha voltar para os caminhos do Senhor, você venha se entregar a Ele. E eu quero orar por você. Esquece qualquer pessoa. Só existe uma presença aqui que importa. É a presença dessa mão poderosa e abençoadora do Senhor. Se você puder, querido, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem, eu quero te dar um abraço. E eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, sai.